Que o nosso Deus triuno nos dê entendimento e nos abençoe quando queremos nesse momento refletir na sua santa palavra. Amém. Todos nós sentimos a necessidade de mostrar as nossas qualidades, de mostrar a nossa suposta força e esconder ao máximo os nossos defeitos. Isso acontece porque nós não queremos que os outros nos vejam como limitados, fracos, ou então dependentes. Dificilmente nós iremos mostrar as nossas fraquezas e defeitos ao iniciarmos, por exemplo, um relacionamento amoroso. Eu acho muito difícil alguém dizer para outra pessoa: olha, eu sou alguém que não tenho muita paciência. Eu não sou calmo. Eu não sou carinhoso. Eu não gosto de assistir filme enrolado numa coberta e comendo pipoca. Certamente as pessoas vão dizer o contrário. Olha, eu sou uma pessoa muito carinhosa, calma, tranquila, eu tenho uma grande paciência e eu amo assistir filme enrolado numa coberta comendo pipoca. Todos nós temos dificuldades de lidar com as nossas fraquezas, de lidar com os nossos limites. Não é fácil para o ser humano admitir que nós somos fracos, que nós somos totalmente dependentes de Deus. No dia a dia da vida, as pessoas podem tentar esconder as suas fraquezas, limitações, e tentam mostrar uma suposta força. Porém, no reino de Deus é muito diferente. A humildade e a sinceridade são fundamentais. A humildade é tão importante que sem ela, uma pessoa nem poderia fazer parte deste reino. Para alguém fazer parte da família de Deus, precisa receber do Espírito Santo a verdadeira fé no Deus triuno. E para que o Espírito Santo possa fazer com que alguém creia, é preciso que a pessoa seja humilde. Se uma pessoa olha para a lei de Deus e não consegue reconhecer e entender que ela é pecadora, que ela é limitada e dependente de Deus, ela nunca será convertida de verdade. Portanto, minha gente, humildade e sinceridade são fundamentais para alguém estar e permanecer no reino de Deus. A humildade e a sinceridade não são só importantes
no que diz respeito a pertencer ao reino de Deus, mas também para a permanência aqui neste reino. Porque nós precisamos entender, pela palavra de Deus, que nada vem da gente, nada vem de nós, tudo vem de Deus. Tudo. Tudo depende de Deus. Não somos nós que nos damos vida. Tu te deu vida? Não, né? Não somos nós que nos damos vida. Não somos nós que nos mantemos. Mas sim, é Deus quem o faz. Nós podemos até dizer que é nós que trabalhamos, nós nos esforçamos, nós planejamos. Porém, nós precisamos reconhecer que quem nos dá força, quem nos dá capacidade, quem nos dá condições para trabalharmos e fazer algo é Deus. Por isso nós somos totalmente dependentes da sua ajuda. O ser humano, por natureza, é orgulhoso. Ele tem dificuldade de entender que ele depende de alguém. E nós dependemos de Deus. Sem Deus, a gente não é nada. Sem Deus, a gente não levanta um dedo. A salvação, ou seja, a vida eterna, nos é dada por Deus, por meio, através de Jesus Cristo, que morreu pela gente. Por isso nunca nós deveríamos colocar a nossa fé, a nossa confiança nas nossas obras, no nosso merecimento, ou em outras coisas ou pessoas. Nós precisamos ser humildes e reconhecer que quanto ao perdão e à salvação eterna, somos totalmente dependentes de Deus. Por isso Deus quer que nós reconheçamos que nós somos fracos, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Vejam só o estrago que um simples vírus fez na humanidade. Que força que nós temos. Que força é essa? Não. Nós somos fracos. Nós precisamos da força que vem de Deus. E claro que quando falamos aqui de força, não é força física. É outro tipo de força. Mas é fácil reconhecer que nós somos fracos? Claro que não. Mas por que Deus quer que se pense e se viva desta forma? No versículo 9 de 2 Coríntios, capítulo 12, nós temos a resposta. Deus diz: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Ou seja, quanto mais fraco nos sentirmos, tanto mais perceberemos o poder de Deus em nossa vida e o quanto a gente precisa desse poder.
quanto mais dependentes nós formos de Deus, tanto mais sentiremos a necessidade de pedir a sua ajuda. E Ele nos fortalecerá. Não tenta bancar o super-homem. Não tenta bancar a Mulher Maravilha e dizer assim: deixa comigo, eu sou forte, eu consigo. Não faça isso. Seja humilde. Quanto mais forte nos sentirmos, tanto menos dependentes nos sentiremos de Deus. E aqui nesse ponto que está o grande perigo. Muitas pessoas se afastam de Deus exatamente por isso. Porque elas se acham autossuficientes. Que elas podem se virar, que elas não precisam tanto assim de Deus, que Deus é um mero detalhe na vida humana. Por isso, minha gente, meus irmãos e irmãs, ser cristão e entender as coisas desta forma, muitas vezes não é fácil. Quando nós nos sentimos fortes, a nossa fé enfraquece. Nos afasta de Deus, nos afasta da sua palavra, e esta fé, ela pode acabar. Viver uma vida de humildade, de dependência de Deus, pode parecer algo maluco e estranho aos olhos do mundo. Porém, é uma atitude muito sábia. E Deus nos garante inúmeras bênçãos. Deus nos faz a seguinte promessa, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. A vida de Jesus é uma prova disso. Jesus, sendo Deus, desceu do céu, se humilhou, se tornou um ser humano, sentiu no seu corpo os nossos problemas, dificuldades, sofrimentos. Jesus se humilhou e morreu para nos dar o perdão e nos dar a salvação. Por isso que a fé em Cristo, a fé em Jesus, nos torna humildes. E nos leva a confiar no poder e na graça de Deus. Quem confia no poder, na graça de Deus, se esvazia do orgulho. E mesmo em meio as maiores dificuldades da vida, se apega a Deus e o agradece. Como fez Paulo. Olha o que Paulo diz. Eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. E nós, prezados irmãos e irmãs, temos a promessa de que nós seremos honrados, agraciados por Deus com a vida eterna. Por isso Paulo diz, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo
em mim. A força de Cristo, não a minha força, mas a força, a proteção que vem dele. Por isso que Deus nos abençoe, aumentando a nossa fé e nos tornando humildes, a fim de que possamos buscar a força de Cristo. E que um dia, lá no céu, possamos estar então entre aqueles que humildemente venceram as dificuldades da vida com a força que veio de Deus. E que estão junto do trono da glória de Deus por causa da fé em Cristo Jesus. Amém.